Iniciamos agora o Democracia e Direitos Humanos, uma proposta de projeto de extensão ligada à Agência de Jornalismo do curso de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná. Eu sou Hebe Gonçalves, sou jornalista, professora do curso de jornalismo da UEPG e também acompanha comigo, neste espaço, a jornalista e professora do curso de jornalismo da UEPG, Ângela Aguiar, que também integra o projeto da Democracia e Direitos Humanos. Na edição de hoje, nós temos a convidada Alexandra Mara Oliveira, que fala direto de Washington, D.C., capital dos Estados Unidos. Alexandra é jornalista e atua como editora no The Hill, um site de notícias também sediado em Washington, D.C. Para essa edição, nós vamos estar conversando sobre a pandemia do coronavírus e especificamente no caso dos Estados Unidos, que hoje se coloca como o epicentro da pandemia no mundo, né? Depois da China, a Itália, a França, a Espanha, e por isso a nossa conversa com a Alexandra. Alexandra, muito obrigado nossos agradecimentos por essa contribuição e a sua disponibilidade, e é com você. Gostaríamos que colocasse essa questão, né, como os Estados Unidos hoje se posiciona diante dessa pandemia. Oi, gente, muito obrigada por ter me convidado. Pois é, né, hoje é, né, dia 5 de abril, e eu acho muito lamentável que hoje em dia os Estados Unidos é o epicentro dessa pandemia, mas, ao mesmo tempo, nós vimos, né, como foi o progresso dessa pandemia, né, estava lá na China, e depois em janeiro, né, ficou pior, e aí depois veio a Itália, e eu nunca, se você me perguntasse, né, que o ano passado a gente ia passar por isso, nem quem previa, mas vimos como o nosso governo aqui nos Estados Unidos liderou e que realmente não liderou, e que até, né, foi no final de fevereiro o presidente aqui ainda não tinha, né, atuado que era uma situação grave, que não era mais de uma gripe, né, e só foi no começo de março que ele realmente falou que a situação estava ficando ruim, pior, aí vimos o que aconteceu, estava no Washington, né, no estado de Washington, que fica no outro lado do país, aí depois passou em Nova York, e hoje estamos aqui tentando, né, combater, não temos equipamento suficiente. O grande problema é que não sabemos a quantidade de pessoas infectadas, porque não existe teste suficiente, e isso foi tudo, foi várias razões, né, e eu acho que primeiramente foi que o nosso governo não liderou quando teve a oportunidade, não liderou cedo, e hoje em dia é o nosso caso aqui. E, Alexandra, a que você atribui essa postura do Donald Trump, o presidente Donald Trump, de tardiamente reconhecer a pandemia? Sim, exatamente. E você, assim, para quem segue as reportagens, teve várias oportunidades até em janeiro para reconhecer que a situação estava piorando, né, fora, em outros países, e por nós, hoje em dia, né, global, assim, nós temos a capacidade de viajar em todo o mundo, né, as pessoas, né, hoje pode estar em um canto do mundo e viaja pular para o outro canto do mundo, assim, faz sentido, teria, né, feito mais sentido para, né, tomar aquelas precauções cedo, né, então, sim, eu acho que isso fez uma grande parte, não é somente a culpa, né, mas uma grande parte. Deixo agora a participação da jornalista e professora Ângela. Ângela, é com você. Sandra, obrigada por estar conosco nessa conversa.
teve a oportunidade de viver no Brasil, né? Então você sabe que nós temos aqui o Sistema Único de Saúde, que garante o atendimento de saúde a toda a população, né? Então, isso abarca as pessoas que têm oportunidade de pagar pela saúde e aqueles que não têm oportunidade de pagar, né? Já que os Estados Unidos não têm um sistema similar, né, de atendimento da saúde pública, como que o governo Trump está dando assistência a essa população carente nesse momento? Pois então, né, se o presidente, né, o ex-presidente Obama tentou, né, implementar um sistema de saúde que ajudasse as pessoas mais carentes. E, de fato, quando ele estabeleceu o sistema dele, né, que eles apelidaram de Obamacare, a quantidade de pessoas com saúde aumentou, né? Pessoas que nunca na vida teve um plano de saúde conseguiu, né? Um plano conseguiu poder pela primeira vez em um doutor, né? Mas hoje em dia é uma situação diferente e até entanto que isso foi, como se fala, isso foi muito, causou muita preocupação pelas as pessoas que trabalham pela medicina, né, as pessoas que estão fazendo, que estão escrevendo as nossas leis, que escreveram essa, não sei se obviamente vocês viram, mas outras pessoas, que o nosso governo fez um pacote, né, de econômico para ajudar as pessoas aqui, e o governo, não nesse stimulus package, né, econômico, mas o governo Trump agora, e ele falou isso nessa sexta-feira passada, eu acho que foi dia 3 de abril, dia 3 de abril, falou que ele vai ajudar os hospitais, qualquer hospitais que oferecerem ajuda às pessoas que não têm saúde, né, planos de saúde, que eles vão reembolsar o dinheiro que esses hospitais gastam com essas pessoas que não podem pagar. Aí o governo americano vai reembolsar esses hospitais. Mas, por enquanto, não tem um sistema de saúde para todas as pessoas nos Estados Unidos ter um acesso, entendeu? Então, assim, tem centros de saúde, né, das comunidades que talvez oferecem, né, os estaduais, o sistema estadual, né, dependendo de onde você está, eles têm os sistemas deles, mas federal, por enquanto, ainda não existe, né, um sistema para ajudar as pessoas que não têm plano de saúde, e então muitas pessoas estão vulneráveis, e o que acontece? Essas pessoas nem vão, se elas tiverem não sentindo bem, se elas estiverem doentes, elas não estão indo nos postos de saúde, porque elas sabem, eu vou ter que pagar, a conta vai ser enorme, eu não vou dar conta, então eu não vou lá tentar pegar o teste, tentar, né, a ser ajudado, porque não tenho dinheiro, não tenho condições, né? Aí isso tudo faz a situação, a pandemia, piorar, né? Então é isso. Alexandra, a gente tem que assistir em alguns países algumas situações bem tristes, né? Em relação às classes da população que são mais vulneráveis, idosos, moradores de rua, né? Então, você tocou, né, casos desses que não tem condição de pagar por um plano, ou pagar, né, pela saúde. O que o governo está fazendo agora em relação a esses emergencialmente mais carentes, né? Você disse que muitos não estão procurando, mas como é que... Pois então, mas por enquanto, assim, para falar a verdade, eu não sei te falar, porque muitos essas questões estão sendo, como se diz, está sendo colocadas nos estados, entendeu? Porque o governo federal não está
não tem um plano para essas pessoas que né, não tem onde morar, né, que mora na rua. Isso tudo é municipal, e tipo igual LA, lá em Los Angeles, né, eles montaram uma parte, né, para onde as pessoas que não têm onde morar, eles podem ir lá, aí eles colocaram as tendas, né, com ajudas, né, comida, teve pessoas, né, de médicos, né, que trabalham assim, em medicina para ajudar a organizar lá, mas não tem uma ajuda federal total, entendeu? Alexandra, os Estados Unidos eles têm uma dimensão territorial muito similar à do Brasil, né? Como a doença tem se expandido para as regiões menos populosas, né? Mais distantes e menos populosas. Qual a pergunta? Como que a doença tem se... Hoje a doença está concentrada em Nova York e Los Angeles. Como que a doença tem se expandido e tem chegado às outras regiões, né, mais distantes e menos populosas? Ok, por exemplo, a minha irmã, Sofia, ela mora na Louisiana, que é um estado do sul do país, né? É um estado que é mais pobre, tem áreas, né, tem as cidades assim, de Nova Orleans, né, que é mais populosa, né, mais populada, mas é mais afastada. Onde ela mora, especialmente, é afastado porque ela mora realmente numa comunidade militar. Mas esse estado, fora de Nova York, é um dos estados mais afetados. Os casos de coronavírus estão crescendo. Mas, igual eu falei, como por ser um estado pobre, né, as pessoas lá, a quantidade de pessoas que não têm acesso a postos de saúde, aos planos de saúde, essas pessoas não estão sendo atendidas. Então isso mostra, isso é prova que, assim, onde não tem os recursos, essas pessoas não estão sendo né, examinadas, então não tem jeito verdadeiro para a gente saber, né, onde as pessoas estão sendo e não estão sendo afetadas, mas está prevalecendo em áreas que estão afastadas, menos populosas, existe. Mas, por enquanto, eu acho que é por isso que a gente está vendo como os Estados Unidos pulou para o epicentro, né, da pandemia, porque, aos poucos, os casos estão aumentando, por causa, né, assim, tá pegando mais teste, né, as pessoas, infelizmente, né, o coronavírus está sendo, né, transmitido, mas eu acho que a situação aqui, por mais ruim que seja, eu acho que vai ficar pior. Hoje, foi mais cedo, um dos eu não sei como é que fala em português, mas ele é um dos médicos, né? Ele já falou que essa semana vai ser uma semana super triste. Ele comparou que essa semana vai ser igual o Pearl Harbor, o ataque, né, de 1941, e igual o ataque de 11 de setembro em 2001. Vai ser naquele nível de tristeza, entendeu? E de gravidade aqui nos Estados Unidos. Então, eu acho assim, para o Brasil, para qualquer outro país, né, que ainda não chegou nesse nível, assim, ninguém está seguro, né? Ninguém está protegido, né? Assim, 100%. Assim, essa eu acho que a gente já sabe, né? Que o coronavírus não discrimina. Não importa se você tem dinheiro, não tem dinheiro, né? Se você, né? Qual cor, não importa, porque pega qualquer pessoa se deixar chegar perto. Uhum. E em Washington DC, onde você está sediada, como está a situação hoje?
Tá piorando. Por quê? DC, a Washington DC, né, por ser a capital, vem gente de todo o mundo, não só dos Estados Unidos inteiro, né? É uma cidade internacional, é uma cidade, como é que fala? Tem muito trânsito, porque tem gente que, né, mora em Maryland, em Virgínia, que é o estado que fica aqui em volta, né, e eles vão lá para Washington para trabalhar agora. Hoje em dia, já faz um mês que eu trabalho em casa, né, várias companhias, né, já tem semanas que as pessoas estão trabalhando em casa, mas mesmo assim, teve aquele período, e ainda, né, ainda continua, mas teve aquele período de contagiamento, entendeu? Faz sentido? Se quiser que eu explique melhor, só me falar. Contágio. De contágio, de contágio. Então, e olha, eu não sei se você já tem esse festival que acontece todo ano em março, né, para ver aquelas flores rosas que veio do Japão, né, e todo ano é assim, lota de gente, né? Esse ano foi cancelado o festival e os desfiles, mas mesmo sendo que o nosso governo e a cidade de Washington falou, não vem para cá, fica em casa, faz o isolamento social, tinha gente lá, ainda lotado lá, entendeu? Então, por isso os casos aqui estão ficando piores. E a prefeita de DC, a semana passada, já falou que os casos, a gente pode esperar que eles acham que vai ter, assim, 1.000 pessoas, assim, em Washington, D.C., que vão falecer, vão ser vítimas do coronavírus. E eles estão falando que eles estão prevendo, como é que fala? Que a altura do coronavírus aqui na nossa área vai ser em junho ou julho. Então, a gente ainda tem uns meses até chegar lá, entendeu? Então, tá bem ruim. Eu tô ficando em casa, tô fazendo meu isolamento, eu tô encomendando comida em casa, porque eu já tenho conhecidos, pessoas que eu conheço, que foram afetadas, entendeu? Que perderam a vida deles pelo coronavírus, assim, então, tipo assim, nossa, assim, tá perto, entendeu? Então, eu acho que é assustante. Uhum. Ângela, é com você. Alexandra, a imprensa faz um papel importante em qualquer democracia, né? Na divulgação de informação. Desculpa, tá cortando muito. A imprensa, ela tem um papel importante em toda a democracia, né? O Estado que tem a liberdade de imprensa para divulgar informação. Né? Qual tem sido a relação do presidente Donald Trump com a imprensa, né? A partir da cobertura que a imprensa está fazendo da pandemia de coronavírus? Pois sempre a relação do nosso presidente, o Donald Trump, né, e a imprensa aqui sempre foi bem tensa, né? Desde o começo, desde antes ele entrar, né, ganhar a presidência, sempre foi muito, ele sempre gostou de uma ou duas canais, né? Mas ele sempre tem alguma coisa negativa, críticas, ele é muito crítico dos jornais, da imprensa aqui americana, mas eu vou dizer que quando tem uma diferença hoje entre a maneira que ele interage assim que fala, né? Interage com a imprensa um pouquinho mais séria, tem um pouquinho mais postura, entendeu? Assim, de não xingar, não combater o tanto que era, entendeu? Porque eu acho e eu vou dizer que desde quando ele, sei lá, realizou, né, que realmente o coronavírus estava ficando uma coisa muito séria e, né, e tudo tal, eu acho que ele também escutou
os ministros dele, o ministro de saúde, tudo tal, eu acho que ele ficou mais comportado, vamos dizer, que antes. Ainda tem ele ainda tem os bate-bocas com certos jornalistas, mas eu acho que ele tem tentado ficar um pouquinho mais, eu não sei, diplomático, eu não sei como é que fala, diplomático, eu não sei, diplomático, né? Mas é uma coisa que, assim, eu acho o problema é que o erro foi feito, né? Porque em fevereiro, quando ele ainda estava falando que a mídia, ele e outras pessoas, né, da campanha dele, tal, os apoiadores estavam falando que a mídia estava fazendo isso um bicho de 7 cabeças, que não é por esse lado, que o coronavírus tá tudo controlado, entendeu? Eu acho que o erro foi feito naquele momento com as pessoas, especialmente com as pessoas que já apoiam ele e que vai ficar do lado dele, mas eles ouviram o que ele teve que falar naquele tempo, né, que isso não é verdade, que tudo tal. E aí aquilo fica na cabeça da pessoa. Tanto é que você vê que, por exemplo, esse estado de Louisiana, onde os casos estão ruins, é um estado que votou para ele. A maioria do pessoal lá votou para ele em 2016, entendeu? Então, você vê até na Flórida, né, eles estavam, o governador deixou o estado, né, assim, livre, sem impor, né, aquele mandatório, isolamento mandatório, né, vamos dizer, e os casos lá também estão subindo, entendeu? Alexandre, você percebe que há um alinhamento entre a posição do Donald Trump e os estados, né, os governadores, ou existe aí alguma quebra? Né? Não, eu acho que não. Existe, com certeza. Ainda tem 9 estados que não estão impondo nenhuma regra de isolamento. E se você olhar quais esses 9 estados são, eu acho que todos eles, que eu estou tentando lembrar quais que são, mas todos eles são vermelhos, né? Que aqui os apoiadores do Trump, né, são do lado vermelho. E todos esses estados votaram para ele. Assim, é difícil, né, falar assim, estatisticamente, né, assim, cientificamente, né, é realmente assim, mas eu acho que tem a ver. Uhum. Alexandra, aqui no Brasil, a imprensa tem realizado diversas pesquisas de opinião, medindo aí a opinião da população, que elas têm observado, como elas têm acompanhado as medidas, né, do governo em relação à pandemia. Como que a imprensa americana tem conduzido esta opinião pública? Não, assim, tem pesquisa, todo dia tem pesquisas novas. Você olha, todo dia tem um aqui, chama poll, né? E todo dia sai um poll novo né, assim, dos números, né, assim, X% apoia do papel que o presidente fez na resposta do coronavírus, né, X não aprova, né, tipo assim, tem todo dia, tem essas pesquisas que saem. E não não é surpresa, né, assim, que os lados mais da esquerda, né, não aprovam, né, do papel que ele fez como líder, né, nessa questão de resposta, né, respondendo ao coronavírus, e no outro lado da direita já apoiam mais, entendeu? Uhum. Né, e nessa questão também da economia, porque a economia aqui, como no mundo inteiro, né, tá sofrendo muito, mas
mas eu acho que para ele, né, como o governo dele resolveu fazer esse pacote de econômico, né, para ajudar as pessoas que perderam o emprego e tudo tal, assim, esses números estão mais altos para ele. Então, as pessoas estão comprovando o apoio, aprovando, né, do papel que ele fez ao respeito, que está fazendo por enquanto ao respeito da economia. Mas muda todo dia, porque é uma situação que está sempre, né, mudando também. Uhum. Alexandra, nós já estamos indo para o nosso término. Gostaria de saber se a Ângela tem alguma pergunta. Eu queria saber, as redes sociais tiveram um impacto muito grande na formação da opinião pública na eleição de Donald Trump. Eu queria saber como está sendo agora as redes sociais neste momento. Pois então, eu acho que uma das razões principais que ele teve que reagir, né, e trocar de postura, de posição sobre da maneira que ele fala sobre o coronavírus, primeiro admitindo, né, completamente, não, que isso vai ser feio, completamente teve a ver com as opiniões públicas que são né, dispostas, que falam assim, nas redes sociais, estão plenamente nas redes sociais, dá para ver, o povo está apavorado, né, e eu acho que ele conseguiu chegar onde ele está hoje é por causa da mobilization das redes sociais, né? Ele está no Twitter o dia inteiro, ele vê o jeito que as pessoas estão, os debates, a conversa, a direção, né, que está indo. Então, eu acho que isso totalmente tem a ver com a postura que ele acabou mantendo, né? E obviamente, com os números, né, dos números de pessoas ficando doentes, obviamente, teve a ver. Uhum. Você, não sei se você acompanha muito de perto a postura do presidente Jair Bolsonaro no Brasil com relação às redes sociais. Você vê alguma semelhança da postura do Jair Bolsonaro ao Trump, já que o Bolsonaro tem essa empatia pelo presidente Trump? Sim, eu achei, você vê, assim, tem muitas coisas semelhantes, né, assim, não só nesse período do coronavírus, mas antes, né, quando ele era candidato, aí ficou presidente, né, e tudo tal, bem semelhante, especialmente como é que fala, aquele comportamento bem negativo, né, contra a imprensa, contra as pessoas até o público brasileiro que não apoia ele, entendeu? Querendo ou não, são brasileiros, ele é presidente desse povo também, entendeu? E esse comportamento bem forte contra, né, as pessoas que são contra ele, é uma coisa bem trumpista, que na minha percepção, eu acho que é. E aí, na altura desse coronavírus, foi a mesma coisa. Mas eu acho interessante que até agora, a não ser se alguma coisa mudou, né, de ontem para hoje, mas que ele ainda, o presidente Bolsonaro, ainda parece sendo bem, ele ainda não está admitindo suficiente que o coronavírus está ficando uma coisa bem séria e que como é que fala policy? Políticas. As políticas vão ter que mudar para poder, tipo assim, igual, pelo que eu ouça, né, pela minha família que está aí no Brasil, que tem uma parte do público que está cumprindo com isolamento social, mas aí tem outra parte que não, e que o governo não está, tipo assim,
aconselhando o suficiente, entendeu? Para todas as pessoas não ir trabalhar, tem que fechar os comércios por enquanto, para poder fazer aquela curva, né? Ficar mais retinha, né? E então, assim, eu acho que é bem paralelo, parece. Só que o senhor Trump aqui, né, ele caiu na real um pouquinho, pelo menos por enquanto, e parece que o Bolsonaro ainda não. Igual eu falei, não sei se alguma coisa mudou de ontem para hoje, mas aquela palestra que ele deu, eu acho que foi a semana passada ou retrasada, né? Falando que o coronavírus não era nada a mais que uma gripe. Eu achei muito, assim, achei um alarme, achei muito assustante. Uhum. Alexandra, gostaria de deixar, se você em aberto, se você deseja fazer umas palavras finais, considerações finais. Não, eu agradeço muito pela oportunidade. Eu acho assim que esse é um momento que realmente eu nunca esperei na minha vida que eu ia viver uma coisa assim, e eu sinto sortuda, né? Porque tem outras pessoas, né, que estão passando por um tempo muito mais difícil, mas eu acho que agora mais que, né, sempre assim, a imprensa tem que continuar, né, batalhando para poder fazer as reportagens, né, para constantemente assim ficar pegando, né, assim, chegar, né, fazer as investigações para poder chegar, né, a verdade de tudo isso que está acontecendo sempre, porque realmente é uma situação que está mudando todo dia, então a gente tem que ficar acompanhando. E eu espero que no Brasil, a imprensa brasileira tenha a mesma oportunidade e que os jornalistas aí também, né, não ficam, que eles ficam assim, eu espero que eles ficam incentivados, né, e para continuar fazendo o papel deles. Alexandra, agradecemos muito a sua contribuição aqui nesse espaço. Encerramos agora o Democracia e Direitos Humanos, um projeto ligado à Agência de Jornalismo do curso de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná. Muito obrigada, Alexandra. Obrigada, Ângela, que participa comigo aqui no programa Democracia em Debate. E esperamos que você acompanhe essa edição nas redes sociais e as próximas que pretendemos trazer aqui sobre a discussão sobre o coronavírus. Hoje é 5 de abril, são 5h06 da tarde, horário de Brasília, e 4h06, horário de Washington, D.C., onde a Alexandra, a jornalista que acabou de conversar conosco, está sediada. Muito obrigada e até mais.